Começa agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Olá a todos que acompanham a Rádio ADM, eu sou o Rodrigo Nunes e olha só, estamos de volta com mais um podcast aqui da Rádio ADM, a frequência azul do rádio, e você sabe, aqui é um papo leve, descontraído, a gente vai conversar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, um podcast bastante interessante, e mais uma vez estou acompanhado dela, Elisa Ventura, seja bem-vinda, Elisa. Obrigada, Rodrigo, espero que você tenha feito uma boa viagem de férias, está chegando agora até um pouco mais bronzeado e já chegou com um assunto denso aí, Lei Geral de Proteção de Dados, mas é um assunto importante. LGPD, é isso? É isso mesmo, e quem vai explicar pra gente o que é LGPD e qual a transformação que ela traz é a Miriam Wimmer, diretora de Serviços de Telecomunicações do MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Miriam, seja muito bem-vinda à Rádio ADM. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui. Vamos começar então por essa sopa de letrinha, Rodrigo? LGPD, eu fiquei até aqui perdido, mas é claro que é fácil, Lei Geral de Proteção de Dados. Miriam, mais uma vez seja bem-vinda aqui. Obrigada. Lembrando, ela participou ao vivo de uma entrevista no CFA Play, então o público acompanhou também esse assunto de uma forma mais, vamos dizer assim, mais séria. Mais complexa também, né? Porque lá a gente teve mais tempo do que aqui, então a gente abordou mais coisas. Quem está ouvindo o podcast, se ainda tiver dúvida, eu te convido a acessar cfaplay.org.br e assistir a entrevista da Miriam na íntegra. Mas então vamos começar a explicar o que é LGPD para quem não está entendendo nada, Miriam. Então, mesmo quem sabe o que é LGPD permanece não entendendo nada em muitos aspectos, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei aprovada em agosto do ano passado, que vai entrar em vigor em agosto de 2020, então há um período aí de 2 anos para a gente aprender e eliminar essa confusão aí que ainda reina. E é uma lei que ela rege e disciplina como se pode usar e tratar dados pessoais, dados que se refiram a um indivíduo identificado ou identificável no país, seja no setor público, seja também no setor privado. Não é algo para vigiar, então, as pessoas, né? Ou então ter seus dados expostos, assim. É algo, como você falou aí, mais de... Proteção? Proteção. É ao contrário disso, né? Então, hoje se fala muito que a economia do futuro é uma economia movida a dados, que estamos vivenciando uma transformação digital. E a verdade é que as novas tecnologias, Big Data, inteligência artificial, computação em nuvem, propiciam que os dados pessoais sejam coletados numa escala nunca antes vista, num volume, né, que nunca ocorreu no passado, sejam processados numa velocidade também que nunca vivenciamos e numa variedade também inédita. Então, esses 3 Vs, que se fala os 3 Vs do Big Data, significam também que as pessoas estão muito mais expostas do que no passado. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando eu era jovenzinha e eu brigava com um namorado ou melhor amiga, ninguém sabia, né? Aquilo acabava ali. Hoje em dia, é um tal de descurtir, parar de seguir no Instagram, né? E de maneira muito mais clara, tudo que a gente faz deixa rastro. A gente anda pela rua, a câmera de vigilância pega o nosso rosto, a gente entra numa rede social, são coletados cookies, são guardados logs de navegação, a gente curte uma coisa, a gente compra uma coisa, a gente entra num site, passamos a ser seguidos por publicidade dirigida, de repente você comprou um tênis há 2 anos atrás, você continua até hoje recebendo anúncios daquele tênis. Nem precisa comprar o tênis, né? Se a gente estiver conversando aqui de batom vermelho, daqui a pouco eu vou abrir meu Instagram e tá lá. Vai aparecer um batom vermelho. Exatamente. Né? Então, esse ambiente de maciça coleta e tratamento de dados pessoais é um ambiente também que o cidadão, o usuário, fica muito exposto e muito vulnerável, né? Inclusive quanto ao mau uso de dados pessoais. Porque vamos combinar que um tênis que nos persegue na internet não é muito grave, mas se talvez um dado pessoal seja usado e com isso eu deixo de ter acesso a um crédito, a um financiamento ou a um benefício social, ou se eu sou impedida de atravessar uma fronteira de um país por conta de reconhecimento facial que deu uma identificação equivocada, que diz que eu sou um terrorista, vamos supor, né? Isso já começa a afetar muito fortemente direitos fundamentais do indivíduo. Então a LGPD ela vem buscar reequilibrar o jogo, né? Reconhecendo esses profundos impactos que a tecnologia traz, né, sobre a individualidade,
personalidade, é sobre cada um, reconhecendo também que dados pessoais são o novo petróleo, como se fala. A LGPD vem buscar organizar um pouquinho essa bagunça e restabelecer, de certo modo, o equilíbrio entre o indivíduo e quem trata os dados. E com relação aos dados sensíveis, Miriam, que são aí, por exemplo, dados de saúde, biológicos e tal, a lei tem um olhar específico para isso? Parece que ela é mais rigorosa, né? Exato. Então, dado pessoal sensível é qualquer dado referente ao indivíduo, identificado ou identificável, que possa revelar aspectos sobre sua personalidade que sejam particularmente propensos a gerar discriminação. Tá? Então, esse é um conceito que vem também da experiência de outros países, da Europa, enfim. Então, se fala que dados referentes à raça, etnia, religião, filiação política, por exemplo, são dados que podem ser utilizados de uma maneira a afetar muito negativamente o indivíduo. Vamos supor, por exemplo, que uma empresa decida que não vai contratar pessoas negras ou mulheres ou pessoas que têm determinada doença cromossômica que se revela do seu DNA, né? Então, a lei, ela diz, olha, você pode tratar dado pessoal sensível, sim, porém você está sujeito a um sarrafo um pouquinho mais elevado. Inclusive, quando a base legal for o consentimento, né, esse é um consentimento mais especial, um consentimento destacado. Olha, esse dado que a gente vai tratar é um dado sensível. Você concorda, especificamente, de maneira destacada, que esse dado seja tratado, sim ou não? Vai ser claro, né? Exatamente. Eu já tinha ouvido falar algumas vezes que a próxima guerra seria por conta dos dados, né? Agora você usou a expressão que é o novo petróleo. Isso chama atenção e assusta um pouco também, né? Sem dúvida. Então, o que a gente comentou ali na entrevista na televisão é que muitas consultorias econômicas, inclusive, já falam que a gente está vivenciando uma nova era de globalização, né? Então, no passado, a gente dizia globalização é caracterizada pelos fluxos globais de bens e serviços e fluxos financeiros, né? A nova globalização é marcada pelos fluxos globais de dados pessoais, dados não pessoais, né? E dessa maneira, existe todo um esforço para promover um ambiente global em que a gente tem uma certa interoperabilidade entre marcos jurídicos, uma harmonização de regras, para que esses dados possam fluir entre países, que é a característica da economia digital, mas que também a proteção que se atribui a ele seja preservada, não importa onde aquele dado esteja. Então, esse é um esforço grande. Quando a gente pensa, por exemplo, tecnologias de inteligência artificial, que são basicamente alimentadas de dados, né? É muito curioso e muito complexo, muito desafiador a gente entender como essas novas tecnologias vão se relacionar com esse elemento, um dado pessoal, que é um elemento de projeção da personalidade, mas é também um insumo econômico. Queria pegar carona aí no comentário do Rodrigo. Como é que as pessoas estão lidando com a LGPD, Miriam? Você que está aí à frente, que tem feito palestras sobre isso, que tem conversado com pessoas, tirado dúvidas, as pessoas estão aparentemente em pânico. Conta aí um pouquinho pra gente desses bastidores. Como é que é trabalhar com algo tão novo assim no Brasil também? Como é que tem sido pra sua equipe? Então, para mim tem sido um super aprendizado e eu vou fazer aqui o parênteses para dizer que eu tô acho que quase 10 anos mexendo com esse assunto, estudando esse tema, menos 9 anos, estudando esse assunto. Então, eu me insiro, assim, numa certa bolha de especialistas, né? Eu tenho a minha galera de proteção de dados pessoais, a gente conhece os conceitos, a gente está discutindo lá na frente a técnica de anonimização. Assim, e quando a lei foi aprovada, de repente, um público amplo tomou contato com ela, pessoas que nunca tinham ouvido falar da LGPD, que achavam que a LGPD era para o governo espionar o cidadão, de tudo, né? Pessoas de diferentes backgrounds, pessoas de TI, por exemplo, pessoas que tratam de administração, mas que não tem nenhuma ligação com direito ou com tecnologia. E tem sido para mim muito desafiador e muito um aprendizado mesmo, sair da minha bolha de especialistas, onde está quentinho, confortável, todo mundo já se conhece, e conversar com um público mais amplo, porque a gente vê reações das mais diversas, desde reações, eu não entendi o que você está falando, isso não tem nada a ver comigo, até reações do tipo, eu vou ser preso em agosto, eu vou ser preso porque eu sou gerente de TI dessa empresa e ela não está fazendo nada. Então, reações de pânico, reações de desinteresse, reações de incompreensão, assim, brutal, tipo, pessoas afirmando coisas muito, muito erradas em público, né? Tem na minha bolha de especialista, a gente brinca um pouquinho sobre os neo-especialistas, né? Então, o pessoal que acabou de chegar no assunto e que está aí vendendo serviço e está tudo errado, sabe? Então, isso é algo interessante e é um aprendizado, porque a lei só vai pegar, como se fala, né? Só vai ter efetividade se ela se tornar realmente algo mais entranhado e mais compreendido de maneira ampla pela sociedade, né?
na minha bolha de especialista tá ótimo, todo mundo já entendeu, mas e o Brasil, né? E as empresas e as pessoas? Eu já estava preocupado, pensando que só eu que tinha 1001 teorias sobre esse assunto. Tá vendo? Não é só você, Rodrigo. Inclusive, parece que é difícil até de preencher as vagas, não é isso, Miriam? A gente estava conversando ali na TV. O Brasil está preparado? Tem profissionais para isso? Como é que as pessoas têm se formado nesse assunto? Como é que você estudou LGPD? Aí vou falar como é que foi comigo, tá? Eu trabalhava na época no Ministério das Comunicações, eu era diretora de um departamento que cuidava de todos os assuntos aleatórios, assim, tudo que ninguém sabia o que fazia, mandava para eu resolver, assim, era maravilhoso, era a gaveta do quartinho da bagunça, sabe? Era o meu departamento. E um dia chegou um ofício que veio do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Consumidor, dizendo, olha, vai ter uma reunião hoje à tarde para tratar de uma proposta de lei que a gente quer mandar para o Congresso. Isso era 2011. Aí disseram, Miriam, vai lá ver o que é. Eu fui, e era uma reunião para discutir já uma minuta de projeto de lei de LGPD, uma versão muito primitiva. E aí, meu Deus, o que é isso? Para que serve essa lei? Então, enfim, ao longo desse tempo de discussão no governo, eu tive próximo ao debate, eu fui aprendendo, fui estudando, fui tendo contato também com a experiência de outros países, experiência europeia, experiência americana. E quando a lei chegou numa fase mais avançada de aprovação, eu estava ainda no MCTIC, né, que resultou da fusão entre comunicações, ciência e tecnologia, e pude também continuar acompanhando. Então, para mim, foi um aprendizado ao longo de muitos anos, né, ao longo de 8, 9 anos, eu venho me aprofundando. Depois eu estudei, tirei certificações internacionais, comecei a escrever, publicar, dar aula sobre o assunto, mas não foi da noite para o dia. Quando eu li a primeira versão da lei, eu também entrei em pânico, né? O que eu faço para isso? Para que isso, gente? Para que isso? Tá tudo tão bom, né? Para que essa lei? Então eu super compreendo essa reação de pânico e choque, e meu Deus do céu, isso vai me atrapalhar muito, porque eu também percorri esse caminho, né? Agora, a mudança que a gente fala, mudança cultural, a mudança de compreensão de para que serve uma lei, de por que ela é importante, é algo que vem com o tempo. E a gente está vendo no momento muita oferta de curso de encarregado, curso de Data Protection Officer, né, que é o nome mais elegante. E eu acho que é um primeiro passo, aprender a lei, estudar a lei, mas depois como implementar é também um aprendizado. Não vai ser da noite para o dia que todo mundo vai entender, todo mundo vai saber, todo mundo vai ter consciência do que pode, não pode fazer com os dados pessoais dos seus consumidores. Um dos comentários que eu li é que essa lei poderia beneficiar somente os políticos do país, principalmente quem está à frente. Tem algo a ver, sim? Eles seriam mesmo beneficiados ou não? Ou não passa de mais um mero comentário aí de como é que é? Um neo-especialista? Um neo-especialista. Eu não vejo muito como os políticos vão ser beneficiados. Pelo contrário, né? A gente viu uma discussão muito grande aí no mundo com relação ao uso de dados pessoais para fazer targeting eleitoral, né? Micro-targeting eleitoral. Cambridge Analytica, eleições nos Estados Unidos, no Reino Unido, mesmo no Brasil, fala-se muito que os dados pessoais estariam sendo utilizados, talvez de maneira indevida, para mandar publicidade dirigida eleitoral que potencialmente influenciaria o debate eleitoral em termos não razoáveis. Né? É muito difícil hoje em dia saber o quanto que esse tipo de conduta impacta ou não impacta os processos democráticos, mas sem dúvida a aprovação da lei vai trazer regras um pouquinho mais rígidas sobre o que pode e o que não pode fazer. Então eu diria que de certo modo até atrapalha os políticos em seus processos eleitorais, porque certas coisas que se faziam não pode mais, sabe? O debate sobre a LGPD de alguma maneira se tornou muito próximo do debate sobre fake news, que é um outro debate que tem consequências eleitorais muito claras. Então, não vejo como uma lei que beneficia os políticos, mas uma lei que, na verdade, traz novas responsabilidades para todos os atores que lidam com dados pessoais. E a gente tem uma pergunta aqui do Guilherme Conte. Ele quer saber, sendo a LGPD dificultadora da espionagem de dados, dentre muitas coisas, como garantir a total privacidade, sendo que a ANDP prevê participação direta de entes ligados ao Estado? Tá, então aqui eu acho que é um comentário muito interessante que vale também um esclarecimento, né? Muitas vezes, quando a gente conversa sobre proteção de dados pessoais, as pessoas automaticamente entram no modo assim, segurança da informação e privacidade. Tá? Então, o dado é um dado sigiloso, um dado protegido se ele for um dado sigiloso. A verdade é que a LGPD, ela compreende proteção de dados pessoais como algo muito maior do que apenas proteger o dado sigiloso e muito mais, na verdade, respeitar e de maneira legítima e responsável tratar os dados não sigilosos, né? Então,
Vamos pensar que você está andando pela rua, uma câmera filma seu rosto. Isso não é um dado sigiloso, né? O seu rosto está aí para que você estava na rua. Todos possamos apreciar. Você estava na rua, né? Agora, se a partir de uma imagem captada por uma câmera seja feita uma leitura por um software que identifica os seus traços biométricos e a partir daí seja feito um deepfake, a sua imagem, seu rosto, uma voz, falando coisas que você não falou, isso é claro caso de mau uso de dados pessoais que não são sigilosos, né? Então, quando a gente fala de proteção de dados pessoais, é mais do que privacidade. Não é apenas proteger o indivíduo na sua esfera íntima, privada, não é apenas proteger o dado sigiloso, mas sim assegurar que todos os dados, sigilosos e não sigilosos, sejam tratados de uma maneira condizente com o que a legislação estabelece, condizente com os direitos e expectativas dos indivíduos. Então, a pergunta é muito bacana, porque ela permite explorar um pouquinho essa dupla característica. Claro que o dado protegido por sigilo legal, né, o dado fiscal, o dado de sigilo bancário, o sigilo das comunicações, continua sendo protegido por um arcabouço legal que já existe. A gente está falando agora de outras coisas, mais coisas, né? O pessoal fala assim, a diferença entre o privacy in private e privacy in public, né? Como é que você assegura a proteção de dados pessoais em ambientes públicos, abertos, como as redes sociais, como as suas relações com redes varejistas, enfim. Não estamos falando só de proteger o número do cartão de crédito, é muito mais do que isso. Entendeu, Rodrigo? É meio Black Mirror, né? Exato, exatamente. Privacidade hackeada, né? Exatamente. Então, assim, muitas vezes quando a gente fala de LGPD, a gente fala dessas distopias, né? Talvez vocês conheçam, assim, tem uma obra de um autor chamado George Orwell, 1984. É um livro que foi escrito na década de 50. Ele retratava um futuro distópico em que se teria um estado chamado Big Brother, né? O Big Brother, né? Que saberia tudo sobre os cidadãos, que exerceria um controle social. Então, esse foi uma imagem distópica que influenciou também muito o desenvolvimento da discussão de proteção de dados pessoais em outros países. E hoje a gente fala de outras distopias, que são as distopias tecnológicas, né? Então não se fala mais de apenas um estado Big Brother, mas de uma vigilância disseminada, né, por muitas empresas, pelas câmeras nas ruas, pelos sensores, pelos dispositivos conectados, né? Isso já é uma realidade, né? A gente fala de Black Mirror como se fosse uma ficção científica, já estamos vivendo no Black Mirror. E tem um assunto que antes da gente encerrar, eu gostaria de tratar, que é o direito do esquecimento. O que é isso, Rodrigo? A gente tem uma pergunta sobre isso, eu gostaria que você fizesse, porque eu estou ansiosa por essa resposta. Eu vou fazer então. Como evitar que o tratamento e proteção de dados resulte em filtros aí para discriminação de consumidores no mercado de consumo? Então são dois temas que têm uma certa conexão, né? De um lado a gente está falando sobre perfilamento, formação de perfis que podem às vezes afetar as informações que a gente recebe, né? Então, por exemplo, sua timeline, a sua rede social, ela é condicionada por algoritmos sobre os quais você não tem controle, né? Há uma inferência sobre as suas preferências, por exemplo, que faz com que certos conteúdos apareçam com mais protagonismo para você do que outros, né? E tudo isso pode eventualmente limitar seu acesso à informação, pode inclusive criar as tais das bolhas, os filtros, né, ideológicos em redes sociais que estão muitas vezes associados a um ambiente de polarização. Então isso é uma questão super relevante. E o tema do direito ao esquecimento tem uma conexão com o assunto, porque fala-se muitas vezes que, olha, eu tenho o direito de que informações a meu respeito, ainda que sejam verdadeiras, não fiquem ali nas redes sociais, na internet, me assombrando para o resto da minha vida. Vamos imaginar um cenário em que, por exemplo, um aluno de ensino médio seja revistado por um policial na entrada da escola. Ele não fez nada de errado. O policial revistou aquilo, foi fotografado e foi parar num jornal, num veículo de comunicação, na internet. E 10 anos depois, aquele jovem vai procurar um emprego, a pessoa vai jogar no Google, vai ver ele sendo revistado pela polícia. Eventualmente pode não conseguir um emprego por conta disso, né? Então, a discussão sobre o direito de esquecimento se refere à ideia de que haveria ou não haveria um direito de que indivíduos que não são indivíduos públicos por natureza, né, não sejam eternamente reféns de coisas que aconteceram no passado e que não são mais relevantes. E a grande discussão que teve sobre isso na Europa envolveu um senhor que ele foi o mártir do direito ao esquecimento. Ele tinha sido, tinha uma dívida, né, que ele não havia
pago e acho que teve a sua casa penhorada, enfim, ele foi objeto de uma ação de cobrança de uma dívida, e muitos anos depois você jogava no Google o nome dele e a primeira coisa que aparecia era aquela ação judicial de 10 anos atrás. E ele entrou com uma ação e aquilo percorreu os sistemas jurídicos dos Estados-membros e também a própria Corte Europeia de Justiça, dizendo, olha, eu tenho o direito de que isso não fique para sempre ali na internet. Então, na verdade, o direito ao esquecimento que a gente chama na Europa é um direito à desindexação. Não se trata de sumir com o conteúdo da internet ou apagá-lo do jornal, mas sim que ele não apareça nos resultados dos mecanismos de busca, com tanto protagonismo, dada a sua irrelevância em razão da passagem do tempo. Então essa que é a discussão, e é claro que quando a gente fala em direito ao esquecimento, isso também se confronta com outros direitos, em particular o direito do público de ter informações que sejam de interesse público, o direito de acesso à informação, a liberdade de expressão e assim por diante. Então é um tema hiper complexo que não está legislado no Brasil de maneira clara. O que nós temos na LGPD é um direito de eliminação de dados pessoais após o fim de uma relação. Por exemplo, eu deixei de ser cliente de uma loja, eu quero que eles apaguem meu cadastro. Nós não temos um direito ao esquecimento nos padrões europeus, que é, na verdade, um direito à desindexação. E é talvez algo que é muito complexo e muito difícil de ser avaliado e teria que ser sempre em casos concretos, porque imagina, por exemplo, um político que às vésperas de um período eleitoral queira que sejam esquecidas informações desabonadoras sobre sua conduta no passado, né? Imagine, por exemplo, alguém que queira que sejam esquecidos relatórios de órgãos de controle, de tribunais de contas sobre improbidade administrativa ou mau uso de recursos públicos, né? Então existem sempre muitos elementos que têm que ser aí compaginados para que se possa avaliar se num caso concreto se poderia ou não considerar um direito de que aquele conteúdo seja desindexado e removido ali daquela lista de resultados no motor de busca. Então complexo porque pessoas com interesses mais fortes poderiam ser beneficiadas, né? Vamos assim dizer, então. O direito ao esquecimento que se fala hoje é um direito que ainda depende de uma decisão judicial, né? Não existe hoje um direito automático, administrativo ao esquecimento. Mas... E me parece que há uma briga também com as empresas, né? Google, que é aí o nosso principal buscador, parece que não é tão amigável assim a esse direito do esquecimento. Parece que a gente tem pouquíssimos casos, se não apenas esse, com relação que o Google retirou, sim. O que as empresas falam é que elas recebem centenas, quiçá milhares de pedidos de remoção de conteúdo ou de desindexação de conteúdo que consta, né, nas suas bases de dados, e que eles dão provimento a poucos e sempre mediante um embasamento legal mais robusto, né? Então, no Brasil, a gente tem, por exemplo, regras sobre remoção de conteúdo, e aí não é desindexação, não é esquecimento, mas é remoção de conteúdo que seja ofensivo à honra, à imagem, enfim, e é sempre mediante uma decisão judicial. Então, para as empresas de tecnologia, claro que gera custos, né? Você ficar retirando conteúdo, desindexando, ou ainda discute-se muito se haveria um dever de que as empresas proativamente removessem quaisquer conteúdos. Vamos supor, já houve no passado, né, casos de vídeos de uma pessoa no momento íntimo que são disseminados na internet. Tira esse conteúdo. Aí no dia seguinte, no instante seguinte, pipocam 10 outras versões daqueles vídeos com nomes de arquivos diferentes, né? Então, é claro que quando a gente fala sobre gerir conteúdo na internet, isso é um custo enorme para as empresas, e também é muito ligado a essas discussões sobre o que o público tem direito de saber, a ideia de newsworthiness, que poderia ser traduzido como o valor de notícia daquilo, né? Se é uma pessoa que está no olhar público ou não, se é um indivíduo privado. Então, todos esses elementos são bastante complexos. Existe, na verdade, uma grande discussão hoje no Brasil sobre em quais condições, em quais circunstâncias se deveria poder remover conteúdo que conste da internet. Rodrigo, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando disso. Então, fica à vontade. Eu posso? Temos tempo? Eu acho que tem, né? Mas a gente é bom limitar para deixar o povo mais curioso sobre o assunto, não é? É um assunto muito interessante, né? Que vai mexer muito com a nossa vida, né? Vou passar o telefone da nossa entrevistada, que aí já... Não vai parar nunca. Eu tenho a impressão... Vocês querem o meu mal. Eu tenho a impressão de que esse pessoal que trabalha com tecnologia não dorme. Porque você estudou um negócio, daqui a pouco já mudou. Aí você aprendeu esse daqui, de repente já mudou, já é outra coisa nova. É meio desesperador, né? Quantas horas por dia você trabalha ou estuda, Miriam?
Cara, eu vou dizer que eu valorizo muito o meu sono, meu tempo com a minha família. O que é importante, né? Mas também é o seguinte, assim, quando você trabalha com um assunto que você gosta, que é muito instigante, muito motivador, também suas horas de lazer são dedicadas a isso. Então hoje eu passo o fim de semana preparando aula, escrevendo artigo, e eu acho que é um tema, enfim, é um tema que suscita muitas reflexões, é um tema muitíssimo interessante. Então, mesmo nos meus momentos de lazer, nas minhas redes sociais, o que o meu newsfeed traz para mim é direito e tecnologia. Então, realmente não tem escapatória, mas é uma prisãozinha da qual eu gosto. Gostei. A gente acabou de liberar algumas informações, uns dados pessoais da Miriam. Mas com consentimento. Miriam, muito obrigado pela participação aqui no podcast da Rádio ADM. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada, Miriam. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Valeu, pessoal que acompanhou o podcast da Rádio ADM. Fique ligado aí, porque em breve a gente volta. Até a próxima. Você ouviu o podcast da Rádio ADM. Até o próximo episódio.